Noam Chomsky. Noam Chomsky é um dos intelectuais mais respeitados no mundo. Ele é um pensador americano e já chegou a ser considerado o mais importante da era contemporânea pelo New York Times. Um dos trabalhos dele mais conhecidos aí é que ele escreveu uma análise sobre as estratégias de manipulação em massa que existem hoje no mundo. Esse pensador, ele ficou conhecido como linguista, mas ele também é um cientista político e filósofo. Existe um texto dele que eu achei interessante fazer um vídeo falando sobre, no qual ele sintetiza as estratégias usadas para manipular as massas. Ele fez umas reflexões a respeito disso bastante complexas e aprofundadas. Mas ele deu uma resumida em tudo isso para que ficasse acessível a todos. A primeira dessas estratégias é a chamada estratégia da distração. Segundo o Chomsky, a mais comum dessas estratégias de manipulação das massas é a estratégia da distração. Ela consiste basicamente em direcionar a atenção do público para coisas irrelevantes ou banais. Assim, as mentes das pessoas estão sempre ocupadas com essas coisas. Eles enchem as pessoas de informações e dão muita importância a coisas como esportes. Não que o esporte em si não tenha importância, mas essa coisa massiva de todo mundo dar uma atenção exagerada ao esporte e esquecer de todo o resto faz parte dessa estratégia. Na verdade, esse é só um exemplo. A gente tem como exemplos também novelas, programas, tudo que tira a atenção do povo para coisas realmente importantes. Como tá para ser votada agora a reforma da Previdência, que é um tema que diz respeito a toda a população. Mas o pessoal quer saber o quê? Quem vai ganhar o jogo de domingo. Então essa é a chamada estratégia da distração. Essa segunda estratégia também é chamada por alguns de problema, reação, solução. O próprio nome diz como funciona essa estratégia. Eles criam problemas que não existem e oferecem a solução. O próprio governo do PT usou muito essa estratégia nos últimos anos. Eles criaram uma penca de problemas e depois ofereciam a solução. Embora ela fosse só oferecida, né? Ela não era entregue de fato, mas a estratégia consiste nisso. A terceira é a estratégia da gradualidade. Essa estratégia serve para introduzir medidas que normalmente as pessoas não aceitariam, mas elas são aplicadas pouco a pouco, como o nome diz, gradualmente, de forma que elas sejam imperceptíveis. Essa estratégia foi muito usada pelo Hitler e por vários líderes comunistas. A estratégia de diferir. Outra maneira de fazer uma decisão que o pessoal não gosta ser aceita é de apresentá-la como dolorosa e necessária, obtendo a aceitação do povo, para que ela seja aplicada no futuro. Porque o pessoal prefere aceitar um sacrifício no futuro do que imediatamente. O pessoal tem essa esperança de que amanhã tudo irá melhorar e que talvez esse sacrifício possa ser evitado. Por isso o pessoal tem mais tempo para se acostumar com essa ideia da mudança. Dirigir-se ao público como crianças. Se você ligar a televisão agora, em qualquer programa que esteja passando,
Você pode ver como os apresentadores falam com o público. Não só na televisão, mas no YouTube também, né? Eles têm toda uma maneira de falar com o público. Jornais, programas de auditório, qualquer coisa. Pode ver o jeito como eles falam. Fala, gente, olha isso! Quando eles mostram uma matéria, colocam na tela, fala, nossa, gente, olha! Sabe, como se estivesse falando com crianças mesmo. Utilizar o aspecto emocional muito mais do que a reflexão. Isso é muito comum, não apenas em jornais televisivos, mas também em jornais digitais, impressos, em posts de redes sociais, qualquer lugar. Na verdade, essa técnica, ela consiste em apelar para o emocional. Como a gente bem sabe, nossos jornais são muito pouco imparciais. Então, quando eles mostram uma matéria, seja escrita ou falada, eles sempre dão um jeito de apelar para o seu emocional. Só um exemplo. Nossa, o cara matou a filha, meu Deus, a própria filha. Ela já tá deixando de lado a imparcialidade e falando de uma maneira que quem tá assistindo vai sentir raiva, obviamente, daquilo ali. E às vezes essa jornalista que tá fazendo isso nem percebe. É algo que já tá no subconsciente. Isso só para dar um exemplo. Tô tentando fazer um vídeo rápido. Não vou ficar me estendendo aqui. Manter o povo na ignorância e na mediocridade. Isso nada mais é do que fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e os métodos utilizados para o seu controle e a sua escravidão. Vocês podem ver, a qualidade da educação que a gente tem é a mais pobre e medíocre. Nosso sistema educacional é podre. E não é só no Brasil, não. Não vai achando também que nos Estados Unidos é as mil maravilhas. Ou na Europa. Em qualquer lugar. Isso aqui é uma estratégia mundial. É usada pelo sistema, como eu já disse. Os donos do mundo controlam tudo. Estimular o público a ser complacente com a mediocridade. Isso aqui basta a gente entrar na página inicial do YouTube, na guia em alta, ou ligar a televisão e ver um programa de moda, por exemplo, ou de música. Eu nem vou citar exemplos aqui, entrar detalhes, porque isso pode gerar um hate do caramba, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, embora eu não esteja dizendo. Reforçar a autoculpabilidade. Essa estratégia ela consiste em fazer com que a pessoa acredite que ela, e somente ela, é culpada pelas coisas ruins que acontecem. Porque ela é insuficiente, ela não é inteligente o suficiente, ela não se esforça muito. Assim, no lugar da pessoa se rebelar contra o sistema, a pessoa se se desvaloriza. E ela se culpa, sabe? O que leva a um estado depressivo. E isso cresceu muito nos últimos anos, pode reparar, principalmente em relação aos jovens. Uma grande maioria das pessoas tem depressão e ou romantizam a depressão. Sabe, essa ondinha, essa modinha sad boy. E uma vez que a pessoa acha que ela é a culpada por a vida dela ser uma merda, vamos dizer assim. Tem gente que não gosta quando eu uso esses termos, mas eu gosto de falar assim, ser claro, sabe? Então a pessoa acredita que a vida dela é uma merda por culpa dela mesma e somente por isso. E assim não há um questionamento, só tem uma aceitação. Conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. O sistema, ou as pessoas por trás do sistema, têm um conhecimento bem avançado sobre psicologia e como a mente humana funciona. E o sistema, ele conhece melhor as pessoas do que elas mesmas se conhecem. Por isso que o autoconhecimento é muito, mas muito importante. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre autoconhecimento, porque esse tema é muito importante e tem tudo a ver com a espiritualidade. Mas isso é uma estratégia deles também. E as pessoas hoje em dia também colocam tudo nas redes sociais, a vida inteira.
todo lugar que vai, tudo que faz. E isso meio que facilita e muito o trabalho dessas pessoas. Então, e olha, essas estratégias não tem lado não, viu? Elas não são de direita ou de esquerda, de PT ou de Bolsonaro, só para dar um exemplo da época atual. Como eu disse lá no começo, já foram usadas até mesmo pelo Hitler e líderes comunistas. Então vamos procurar, gente, ficar longe dessas coisas. Tentar fugir dessas estratégias. Procurar buscar o autoconhecimento, a espiritualidade e a sabedoria. Gratidão.